Boa tarde, amigos, amigas. Estamos aqui no canal Pereira Barreto Entrevista. Hoje com a presença mirabolante do capitão Zé Antônio. Boa tarde, Zé Antônio. As suas considerações e também a primeira pergunta da tarde. Qual o objetivo de criar o canal Pereira Barreto Entrevista? Boa tarde a todos os Pereira Barretenses, aqueles que também são nossos amigos inscritos no nosso canal. Primeiramente eu vou falar do canal Pereira Barreto Entrevista, né? O canal Pereira Barreto Entrevista agradece a todos que colaboraram para nós chegarmos a 1000 inscritos, né? Nós conseguimos aí levar o canal Pereira Barreto Entrevista para muitas pessoas. Então, nós estamos satisfeitos porque Pereira Barreto está sendo divulgado. E o objetivo do canal Pereira Barreto é justamente isso: divulgar, fazer entrevistas, reportagens sobre a cidade de Pereira Barreto. Se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva no nosso canal e você vai ver a quantidade de vídeos que você vai estar conhecendo um pouco mais Pereira Barreto. Você que nasceu aqui, não mora aqui mais, você que passou por aqui por alguns anos e que conheceu as pessoas aqui de Pereira Barreto, são muitos vídeos, mais de 300 vídeos, entre vídeos e shorts nós estamos proporcionando a Pereira Barreto. O objetivo, na verdade, além desse, existe um objetivo principal, que é fazer com que Pereira Barreto, ao completar 100 anos de vida, daqui a quase 4 anos e 2 meses, nós vamos ter aí uma enciclopédia virtual para que vocês conheçam detalhadamente a cidade de Pereira Barreto. Então, meu muito obrigado, e nós estamos aqui também, hoje como entrevistado, né? Nosso amigo Áureo Barbosa está aí, nós fizemos um chamado, né? Nós pedimos a ele, e eu agradeço a você a sua participação aqui, que hoje eu vou estar do outro lado, na verdade, né? Então, por que isso também? Justamente para que vocês possam conhecer mais o capitão Zé Antônio. Muita gente pergunta quem que é o capitão Zé Antônio, o que ele faz, qual é a vida dele, qual é o objetivo dele diante da população de Pereira Barreto, né? E hoje vocês vão ficar conhecendo um pouco mais, com mais detalhes, com mais profundidade, porque nós vamos discorrer a nossa vida para todos aqueles que nos conhecem, aqueles que não conhecem detalhadamente a nossa vida. Hoje é o dia de vocês estarem conhecendo com mais profundidade o capitão Zé Antônio. Muito bem, capitão. A sua trajetória dentro da história de Pereira Barreto, o senhor poderia relatar para os munícipes? Eu sou nativo, né? Nasci, tenho orgulho de ter nascido aqui em Pereira Barreto há quase 63 anos. Vivi a maior parte do meu tempo aqui em Pereira Barreto. Residi por muitos anos próximo ao SEMI, né? Um colégio que ainda está lá. Fiz os cursos que a gente, na época, nominava, né, que é grupo, ginásio e colegial, né? E a gente também conseguiu, dentro disso, desde pequeno, né? Porque minha vida foi uma vida assim, não vou falar sofrida, mas cheia de desafios. Eu perdi a minha mãe, né, quando eu tinha 1 ano e meio. Minha mãe faleceu aqui em Pereira Barreto. Meu pai era comandante do destacamento aqui da Polícia Militar. Meu pai era sargento, depois eu vou falar um pouco mais com profundidade sobre isso. E depois desse fato, a minha mãe faleceu e a gente era uma escadinha. A minha irmã mais velha
Na época tinha 12 anos, recentemente faleceu, né, com essa doença, câncer, e meu pai não tinha com quem deixá-los, né? E ele achou, meu pai é oriundo lá de Pernambuco, lá da cidade, tanto meu pai como minha mãe, lá da cidade de Belém do São Francisco, onde eu tenho muitos parentes lá. E ele mandou a gente para lá, para que a minha avó, a mãe dele, pudesse cuidar de nós. Mas chegando lá, nós tivemos alguns contratempos, né, que eu não vou entrar em detalhes, e ele descobriu que tudo que ele enviava não chegava até nós, né? As coisas, dinheiro, mandava recursos e roupas, e na verdade não chegava. E quando ele ficou sabendo, ele foi lá e arrumou, conversou com a minha madrasta, que a gente chama carinhosamente Tia Maria, que é a pessoa que me criou, é a segunda mãe, né? Devo muita gratidão à minha segunda mãe, que é Tia Maria. E aí nós viemos para cá, voltamos para cá, e a nossa vida foi uma vida melhor. Mas interessante, eu sempre fui uma pessoa assim que eu não fiquei esperando as coisas, eu fui atrás. E você vai conhecer um pouco mais. Na época eu me recordo que a gente juntava a reciclagem daquela época, era osso, era vidro, era lata de óleo, e a gente levava para o seu João, né, Ferro Velho, morava lá perto de casa, e a minha alegria era receber aquelas moedas, aquelas moedinhas, e ir, porque já que onde eu morava tinha duas vendas, a gente falava venda, né? Na época Era venda, e eu ia lá e tomava uma cotubaína, tubaína, né? Na época, tubaína, e uma paçoca. Até hoje eu sou uma pessoa que eu sou muito adepta a isso daí. Pois não? uma pergunta, além de tudo que você falou, a saudade mata. Porque você recorda aqueles bons tempos de criança, como você relatou aí, correndo atrás daquela reciclagem, né? Você está entendendo? E é muito comovente, porque se você olhar os dias de hoje, tem tudo, tem internet, tem o que precisa. Shopping. Exatamente. Eu me lembro também, até o Alpargata Roda. Eu sei, Andou, eu lembro. você está entendendo? E tá aí, hoje é o Capitão Zé Antônio, você está entendendo? Ô Capitão, vamos em frente. A pergunta é o seguinte, qual foi a sua trajetória dentro da Polícia Militar do Estado de São Paulo? Certo. Eu vou só pedir uma licença que eu vou falar um pouco sobre meu pai. Muito bem. Meu pai. É óbvio, né? Meu pai, a gente às vezes fala assim, pai herói, né? Pai, mas meu pai, ele foi uma pessoa, eu costumo falar e a gente fica emocionado, né? Desculpe aí vocês. Mas meu pai foi uma pessoa que deu tudo para nós. Eu me recordo uma época que nós tínhamos os padrinhos, né, que cuidavam. Naquela época, assim, era batizado. Era uma época remota, você está entendendo? Era uma época diferenciada. Com certeza. Aí nós tivemos isso aí, e eu lembro, me recordo que os padrinhos, tanto o meu padrinho, para quem não sabe, e as pessoas que têm um pouco mais de idade vai saber, era o sargento Agripino. Agripino não, desculpa. Esmeralda? Não, era o sargento, agora fugiu a memória. Arruda, sargento Arruda. Ele era o meu padrinho. Sargento Arruda, pai do Dalbi Arruda. Isso, recordo. Aquele povo, Dirce tradicional Dalva. de Pereira Barreto. Dirce Dalva. Então, ele era meu padrinho. E eu me recordo que eu fiquei sabendo, não que meu pai falou, depois de algum tempo,
que esses padrinhos vieram e falaram: olha, você não vai ter condições de criar seus filhos, você, deixa ele com a gente. Aí meu pai falou: não, eles vão ser criados juntos, porque eles têm que ser considerados como irmãos. Se forem criados separados, eles não vão ter esse amor um pelo outro. E olha, e outras histórias, porque meu pai, ele prezava muito por... Eu não consegui ser nem 50% do que meu pai foi para nós. Ele se dedicava aos filhos, final de semana, dia de domingo, ele pegava, levava a gente numa barragem que tinha lá indo para Mirandópolis, e levava pão, e a gente passava um domingo maravilhoso, todo mundo comia pão com mortadela, com guaraná. Era assim, ele tinha essa intenção de cada vez mais fazer com que os filhos pudessem ser pessoas honestas, dignas. E ele foi uma pessoa que ele queria que nós fôssemos, eu me recordo até hoje, ele queria que nós somos em 4 irmãos, né? Meus irmãos são todos aposentados. Minha irmã mais velha faleceu, era professora, a Neide. Estudou a minha comigo. irmã estudou com você, né? Estudou comigo. Então, a minha irmã Nadir, ela aposentou também no Banco do Santander, né? Que era o Banespa antigo. O meu irmão, eu tenho um irmão mais velho que é 2º sargento aposentado. Eu tenho outro irmão que é tenente-coronel aqui em Andradina, que é o Nilo. O Nélio é sargento. E o Nivaldo, ele é major e eu sou capitão. E os 3 irmãos são evangélicos, né? Eles são da Igreja Assembleia de Deus, são pastores. E eu sou o católico, mas nós, desde a época que meu pai fez esse ato, nós respeitamos um ao outro e não temos problema. Então meu pai, ele foi o norte. E aqui eu vou fazer outra dentro da questão do meu pai. Meu pai, ele assim, eu não falo, eu ainda tive essa oportunidade, né, de conhecê-lo melhor. A partir do momento que eu entendi ele começou a me entender. Meu pai era como nós fôssemos velhos amigos, antigos amigos. A gente conversava e a gente se entendia. Cada um dentro da sua limitação, do seu tempo, da sua idade. E ele se alegrava todas as vezes, porque ele tinha uma fisionomia fechada, você conheceu, demais, mas um coração enorme. E às vezes as pessoas falam, né? Pô, o cara mas eu sou igual ao meu pai. Eu tenho um amor pelas pessoas, assim, que eu me coloco no lugar das pessoas. Todas as vezes que eu vou falar com uma pessoa, que eu vou ter um diálogo com a pessoa, eu me coloco no lugar das pessoas. Isso é importante para todos nós, para que a gente possa crescer como ser humano. Então, tudo aquilo que meu pai deixou, e tinha 3 profissões que ele queria que os filhos fossem. Seguisse, Na verdade, ele nunca quis que a gente seguisse carreira na polícia. Ele queria que um fosse advogado, nenhum foi, nenhum. Ainda, hein? Ainda. Mas quem sabe ainda, né? Quem sabe? Político, queria que tivesse um prefeito aqui em Pereira Barreto, ele queria, e era a intenção dele. Um foi político, mas não aqui, vereador lá em Mogi Mirim. Por sinal, o primeiro negro na história de Mogi Mirim, meu irmão foi. Foi eleito o primeiro negro lá em Mogi Mirim. E queria que o outro fosse engenheiro. Ah, não, 4. E um médico. Ele queria um médico. Então, esses 4. Médico não teve, engenheiro, meu irmão também começou a fazer engenharia e depois parou.
E todos foram para a Polícia Militar. E ele um dia chegou na minha formatura da Escola de Formação de Soldado, lá em Bauru, em 1981. Ele falou: agora eu estou, como se diz assim, realizado. Porque agora o meu filho José, chamava meu filho José, é o último que tem um emprego. Apesar de eu não querer que fosse, e ele chegava e puxava a orelha nossa, no bom sentido. Eu fui sargento. Trajetória do meu pai na Força Pública. Força Pública. Na época ele entrou em 1951. Em 51. E ele era um autodidata. Ou seja, ele não tinha feito nenhum curso primário na época. Ele não tinha escolaridade. Ele estudava por si só. Ele ingressou na Força Pública muito em 1951. Muito dedicado. Em 1953, ele já era cabo. Em 1955, ele se formou sargento, terceiro sargento. Então ele falava para nós: meu filho, vocês querem entrar na Polícia Militar. Eu não quero ver ninguém abaixo de sargento, hein? Eu não quero ver. Eu quero que todos, né? Ele não chegou a presenciar a minha formatura em 1997. A do meu irmão Nivaldo em 1995. E ele só presenciou a do meu irmão Nilo, que é o tenente-coronel, em 1984. Em 86 ele faleceu. Já vai fazer 37 anos. E ele honrava a farda todas as vezes, mesmo aposentado, todas as vezes que ele ia para Pernambuco, ele ostentava a farda, ele ia fardado. E aconteceu uma coisa assim que, por meses, teve uma lei, na época, o Montoro, o governador Montoro, meu pai era segundo sargento, era porque depois ele foi promovido. Depois que morreu, ele teve essa promoção. Foi concedido através de uma lei promoção para quem era segundo sargento, foi a segundo tenente. Ele faleceu dia 26 de janeiro de 1986. Em junho de 86 veio essa lei. Por causa de 4, 5 meses. Eu fico imaginando a emoção dele ser oficial da Polícia Militar, saindo lá da Canabrava, povo índio, porque minha avó era filho de índio. Pessoas humildes, né? Pessoas simples que não tinha. Então eu fico imaginando que talvez ele iria mandar fazer uma farda para ele ir lá, se ele tivesse condições. Ele ir como oficial. E não é para mostrar, não. Era para falar para os outros que ele chegou lá e que os outros tinham condições de chegar lá. Então, meu pai é uma história linda, né? E quem conheceu, quem tem aí parente e conheceu, vai dizer, vai ver. Então, eu quero fazer esse adendo em homenagem também ao meu pai, né? Sargento, era conhecido como Sargento Joaquim Marcelino, e foi promovido a segundo tenente depois de 5 meses que ele faleceu. Essa é a história. E aí eu queria que você fizesse novamente a pergunta, que eu me emocionei, a outra pergunta aqui. Seguida? Mas antes disso, capitão, é elogiável tudo que o senhor disse agora. Porque hoje nós estamos na internet. E o senhor mostrar a vida que o seu pai concedeu para vocês, e vocês hoje estão todos estabilizados na vida. Graças a Deus. Ele era elogiável na cidade de Pereira Barreto. Eu conheci. Eu sei. Ótima pessoa, humilde, prestativo. Era. Entendeu? Muito religioso também. Religioso também. Era. Eu fui dessa época. E eu posso falar
a respeito disso, porque eu passei, eu conhecia. E vou falar mais um adendo a respeito da religião do meu pai, porque ele merece, né? Se eu estou aqui hoje, se eu sou o que sou, primeiramente a Deus eu devo agradecer, né? E a Ele, que me colocou todos esses princípios, condutas de verdadeiro cidadão. Meu pai, ele, todas as quartas-feiras, ele reunia a família para pregar a palavra. Era quarta-feira e sábado. Sagrado. Todo domingo, todo mundo, ele levava todos para ir à missa. Meu pai, ele, às vezes as pessoas perguntam, o nome do seu pai não tem nem uma rua. O importante não é isso para mim. O importante é que ele foi um verdadeiro pai, um verdadeiro exemplo de homem, digno, honesto, vida, né? de vida. E ele, inclusive até ele foi da diretoria, ele era vicentino, ele chegou uma época a ser da diretoria lá do Lar São Vicente de Paula. Aquela época, para quem é mais antigo vai saber do que eu estou falando, a Igreja Católica, nós tínhamos lá missa todos os dias, às 6 horas da manhã. Eu me recordo isso porque eu, quando vinha de São Paulo, solteiro, né, na época, eu vinha de São Paulo e chegava, e eu passava lá na missa e ele estava. E sempre no mesmo lugar, no mesmo banco. Nunca saiu daquele banco, até hoje eu passo lá como se ele estivesse lá. Todo dia estava lá. Dia de domingo. Sabe o que ele fazia? Aos domingos, ele pegava a gente, comprava laranja, maçã e banana, fazia uns kits, né? Uns kitzinhos, ia para o Asilo São Vicente de Paula e passava em todos os quartos daqueles idosos, levavam a palavra de conforto e a gente ia, ele levava a gente. Como diz assim, mostrando como tem que ser. Então, é muita emoção, né? Falar do sargento Joaquim Marcelino. Então eu pedi essa licença aí, não estava nem no script nosso, tem problema. Mas se tudo isso está acontecendo, é por causa de Deus primeiramente e aí. Capitão Zé Antônio, dando sequência nesta entrevista emotiva, por sinal, eu vou fazer uma pergunta para o senhor agora. Quais os recursos ou cursos que o senhor conseguiu até o momento para a nossa querida Pereira Barreto? Eu sou uma pessoa assim que sempre gostei de estudar. Nunca fui, como diz assim, o pessoal fala uma palavra, mas eu não vou dizer aqui. Uma pessoa que eu sempre gostei de estudar, ler até hoje, leio muitos livros. E eu sempre sou, né, a respeito dos cursos, graduações. Eu fiz técnico em contabilidade aqui em Pereira Barreto, na colégio 11 de agosto. Aí depois eu entrei na polícia, que nós vamos falar mais especificamente, né? E eu fiz a faculdade de ciências, licenciatura curta, aqui na FIU, aqui em Pereira Barreto. E depois eu fiz pedagogia, curso de pedagogia. Bom, depois de tudo isso, eu ingressei na Polícia Militar, fui fazer academia, vou falar mais específico sobre a minha trajetória na Polícia Militar. E eu fiz também um curso de... Na verdade, a academia ela foi regulamentada pelo MEC como curso bacharelado em segurança pública. Existe um termo, um título que é extenso, mas vamos pôr assim, bacharelado em segurança pública, né? Resumido.
ordem pública e tal, mas... Então eu sou formado também, porque lá foram 4 anos dedicados à segurança pública. A gente entende um pouco, tanto na teoria como na prática, né? Depois eu fiz o curso de Direito, lá em Presidente Prudente. Na época eu estava lá em Dracena, fiz o curso de Direito. Em seguida, depois de alguns anos, eu fiz pós-graduação em Docência do Ensino Técnico e Superior, aqui em Pereira Barreto, na faculdade também de Pereira Barreto. Na época, a gente tinha a intenção de um dia, de repente, poder usar esse curso para ministrar aula. Porque, eu não sei hoje, mas na época, para você ministrar aula em uma faculdade, você teria que ter essa pós-graduação. Exatamente. Essa pós-graduação em Docência do Ensino Técnico Superior. E agora, eu estou terminando outra graduação. Eu creio que... O senhor não para, hein? Eu estou terminando outra graduação e essa graduação ela tem um objetivo muito especial. Eu sempre gostei do esporte, da atividade física. Desde criança eu fiz basquete, vôlei, handebol. Natação. Natação não cheguei ainda a fazer, né? Mas futebol de salão, sempre jogava no gol. Futebol de salão, futebol de campo, no gol. Perna de pau, né? Futebol de campo. Mas adoro também o futebol. Gosto, sou corintiano, né? Para quem não sabe, sou corintiano. Mas não aqueles que... Eu só assisto quando o Corinthians ganha, quando perde eu não Agora assisto. tá mal, hein? Tá bem mal. Então, assim, eu só assisto, vou lá no YouTube e fico assistindo. Mas, assim, eu sou corintiano porque meu pai era corintiano. E é interessante, meu pai era corintiano. Seguiu a rota. Eu corintiano. Sargento Joaquim. Aí tinha meu irmão, que era santista, hoje não torce, porque são evangélicos, o Nivaldo, o Nélio São Paulino e o Nilo palmeirense. Então, eu puxei pro meu pai. Eu fui... E aí, o que acontece? Eu sou uma pessoa que, depois de algum tempo, eu comecei a fazer judô. Fiz aqui na CEF, há mais ou menos 50 anos atrás. Na época tinha Oswaldo Kayama, se ele estiver ouvindo, que era o cara que, faixa verde, né? Que chegava junto da gente, molecão e tal, mas um abraço a ele aí, se ele tiver, muita gratidão também, porque eu aprendi com você. E tinha outras pessoas, o Miruca, filho do Miruca, que hoje... tá por aqui também, amicíssimo meu, um abraço também, Miruca. Você é uma pessoa também especial, você é um cara batalhador, que conseguiu vencer na vida e é orgulho para todos nós, Pereira Barretense, tá? E aí eu fiz judô, com um tempo, entrei na polícia e tal, com um tempo, o que acontece? Eu tive problema no joelho. Porque as articulações, as articulações no judô é complicado. Aí eu fui para atletismo. Isso há mais ou menos uns 30 anos. Quase 30 anos, 25 anos. Aí eu fui para o atletismo. Comecei a fazer pista. Né? Corrida de 400 metros. Nossa. Então, é a pior prova que existe. É velocidade pura e resistência e força ao mesmo tempo. E aí teve um problema de novo com o joelho. Eu fui fazer um campeonato, participar de um campeonato, porque eu sou atleta master, acima de 30 anos, todos aqui podem competir. Eu já disputei alguns campeonatos, ganhei algumas medalhas, né? Que a gente tem um quadro aqui, com muito orgulho. Então eu fiz isso, aí eu falei, não vai dar. Mas eu não quero parar o esporte. Isso tudo para entrar no curso que eu vou falar. E eu não quero parar. Bom, então vamos fazer prova de campo. Vamos fazer peso, vamos fazer disco e vamos fazer dardo. Porque aí você coloca uma joelheira, você coloca um produto, uma pomada, alivia aquela dor, porque até hoje a gente sente aquela dor normal. Né? E aí eu comecei a fazer. E aí vieram, as medalhas estão vindo. E eu sempre tive essa intenção de poder ajudar as pessoas na minha vida.
Eu passei fome na minha infância. Passei fome. Fome é você não ter o que comer e querer comer. Você está com fome, eu estou com fome, o Rodrigo que está aqui está com fome, mas daqui a pouco a gente tem o que comer. Graças a Deus. Mas fome real é aquela que você sente e você não tem o que comer. E quando eu comia era feijão, farinha, lá no Nordeste. Tive vários problemas devido a essa alimentação. Então eu olho muito as crianças, eu vejo assim que a gente tem que trabalhar com as crianças, dois grupos, criança e idosos. Mas nós temos hoje aqui uma pessoa que faz um trabalho excelente, o professor Batata. Ele tem um projeto que é top, é linha, ele faz com que as crianças se engajem, se esforcem, se dediquem. Ele é um cara, um profissional competentíssimo. O Batata é muito dedicado no que ele faz. Tudo. Eu conheço. Tudo. Eu tô falando, não é para elogiar, é a realidade. Porque eu convivo com Batata não é de hoje. Há 10 anos, há mais de 10 anos atrás, ele começou esse projeto. Hoje ele tem crianças que já foram conhecer o mar através do esporte, classificado em competições que foram lá para o litoral. Hoje ele tem, o ano passado ele teve 2 alunos dele, do projeto dele, que foram para Brasília de avião, andaram de avião. E todas essas pessoas, ou melhor dizendo, a maioria dessas pessoas são pessoas que vivem assim uma situação difícil, que moram, residem. Então, estas crianças vão, esses adolescentes, esse jovem, porque eu já participei em algumas etapas da liga dele, eles vão, eles conhecem outras pessoas e ele faz esse trabalho. Bom, aí eu falei, já tem fazendo um trabalho excelente. Então, essa área é dele. Ele é o cara. Mas e aí os idosos? Tem, pode ter, mas eu estou falando voluntário. Aí eu falei assim, caramba, mas para que eu possa dar aula, para que eu possa desenvolver um projeto com os idosos, eu preciso ter um curso. Com certeza. Eu preciso me formar. Lógico. Eu preciso ter um diploma. Legalmente eu não posso exercer se eu não tiver um diploma. E aí eu falei, vou atrás do bacharel em educação física. E eu creio que esse ano, se Deus quiser, eu não sei a época, mas eu vou estar bacharelando em educação física. E eu creio que em breve a gente já vai ter o CREF, né? Que é o conselho e a carteirinha, porque aí eu legalmente eu posso exercer essa função. E aí nós vamos trabalhar em cima dos idosos, porque os idosos às vezes consomem medicamento. Se você faz atividade, eu estudo agora é pesquisa, é científico, eu vejo. Existem pesquisas que dizem que se o idoso começar a fazer uma atividade física, ou melhor, exercício físico, atividade física é você pegar o carro, dirigir, você jogar água em casa, você lavar as louças, isso é atividade. Agora, exercício físico, que é algo mais importante, que faz a circulação sanguínea movimentar e faz com que estas pessoas, desses grupos, possam o quê? Diminuir o consumo desse medicamento. Além do que, as articulações, as dores que as pessoas sentem. Quando começam a fazer atividade física, no caso, exercício físico ou fazer um esporte, elas começam a melhorar, a sentir menos, com menos intensidade essas dores. E muda o padrão de vida. Muda. Não, aí entra outra coisa. O que acontece? A autoestima dessas pessoas melhora. Talvez vocês não conheçam, mas nós temos o JOMI hoje, que é os Jogos da Melhor Idade, são pessoas acima de 60 anos. Eu já participei o ano passado, esse ano. É muito importante.
Porque às vezes as pessoas estão lá dentro de casa, não tem com quem conversar, não tem uma amizade, que esteja aquelas pessoas na mesma idade, porque às vezes são jovens e não vai querer ficar conversando com o idoso. E aí nós vamos desenvolver esse projeto gratuitamente. Quando a gente tiver tudo legalizado, né? Então, o objetivo do bacharelado em educação física é esse. Graças a Deus eu posso fazer isso, é lógico. Quem vive disso é outra coisa, mas eu posso fazer isso. Então, o objetivo sempre é servir as pessoas. Muito bem, capitão Zé Antônio. Você relatou grandes coisas para a população de Pereira Barreto e também do mundo, né? Porque isso vai longe. Vai. E com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, esse projeto é a coisa mais bacana que vocês podem fazer na nossa época. Entendeu? Porque isso é válido, muito válido mesmo. E vamos em frente com nossa entrevista de hoje. É só lembrando que esse projeto ainda não está em atividade, né? atividade, porque eu não posso desenvolver. Eu sei. Né? Agora, não só na CEP, como toda a sociedade Pereira Barretense. Justamente. Os idosos. Só fazer um adendo aqui em Pereira Barreto, talvez vocês não saibam, mas a população de idosos em Pereira Barreto é quase 1/4 da população, ou seja, quase 25% da população de Pereira Barreto são idosos. Como eu creio que em todo o Brasil, mas aqui são 22, mais exatamente, 22% da população, segundo o IBGE, são de idosos. Muito bem. É isso, o senhor falou tal e encaixa também aqui, foi praticamente o contato que o senhor esteve dentro da colônia japonesa de Pereira Barreto. É uma história extensa, uma história muito linda. Quando a gente fala da colônia japonesa, assim, por onde eu passei, né? Porque como policial a gente trabalha num lugar, vai para outro, vai para aqui, transferido. Não tem lugar, né? Diversificado. Você vai mudando, né? Você muda para um lugar, muda para outro. E por onde eu passei, eu sempre tive, aliás, desde a época que eu estudava aqui em Pereira Barreto, os meus melhores amigos eram descendentes de japoneses. E por onde eu passei, eu sempre cultivei uma amizade mais intensa, amizade de irmãos, de amigo mesmo, com pessoas descendentes. Ia na casa delas, conversava, até hoje. Era uma frequência direta, né? Direta. Bom, aí eu aposentei em 2011, e depois nós vamos falar sobre, a Polícia Militar, né? A próxima a gente não esquecer. Só a minha trajetória na Polícia Militar. Aí eu aposentei em 2011 e eu falei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Falei, eu gosto de fazer atividade física. Então, eu comecei a primeira pessoa que eu tive contato da colônia, um abraço aí, agradecimento, gratidão ao Marcos Okajima, carinhosamente a gente chama ele de Marquinho, uma pessoa fantástica, um ser humano incrível, né? Que estendeu as mãos para mim, né? Na época eu fui lá, aí eu perguntei, né? Na época assim, não era aberto, né? E eu comecei a ajudá-lo, ele e outras pessoas que estavam ministrando treinos para o pessoal da colônia. E eu comecei a fazer também, participar, ajudar e tal. E aí eu fui. Dentro disso, eu creio que uns 7, 8 anos atrás, isso já está com mais de 10 anos que eu estou, vamos dizer assim, inserido na colônia japonesa, com muito orgulho e gratidão. E aí, isso foi uma coisa que aconteceu comigo porque eu percebi algo diferente na conduta das pessoas, né? Veio ao encontro do que a minha conduta de vida, e não de encontro.
Não estou dizendo que é melhor a cultura Não, que não, outros, mas é. eu estou falando o que eu encontrei. O que eu encontrei. E aí eu comecei a fazer, participar eventos esportivos, todos os eventos. Um Dokai, que é uma festa. Participei também, eu creio que já está com quase 10 anos, praticamente 10 anos, que eu estou ajudando também como voluntário no como é que fala? Mondori, né? Eu tenho orgulho de fazer isso. Festa junina, todos os eventos, boi no rolete, todos os eventos. Inclusive, vocês estão vendo essa camiseta aqui, não é por acaso. Essa camiseta aqui, você pode adquirir essa camiseta lá no Museu da Colonização de Pereira Barreto, que fica lá do lado da CEP. Então, se você quer adquirir, quer ajudar o projeto do museu, porque o museu já está há mais de 20 anos, e todos os diretores, os presidentes, ou melhor dizendo, são descendentes que estão lá. Então, nós estamos divulgando isso daí para que vocês possam ajudar mais. Tudo que é solicitado, mais recente agora, o que acontece? No canal Pereira Barreto, a gente filma, a gente grava. O último evento que nós gravamos foi a festa junina, lá da CEP. Inclusive eu quero deixar aqui também, né, aberto para aquelas pessoas ou outras entidades que queiram, porque a gente só vai gravar onde nós somos chamados. Se as pessoas autorizam, nós vamos gravar. Né? Agora, onde não somos chamados, nós não vamos entrar lá né? Então, a colônia japonesa, para mim, as amizades que eu tenho lá. E aí tem uma coisa também dentro disso, né? Porque a culinária eu sempre adorei. Yakisoba, udon, tudo. Porque eu acho natural. Não é que é natural, mas é uma alimentação leve, saudável. E aí eu falei, caramba, eu gosto de cantar, porque eu fiz música, eu fiz 1 ano, eu tive aula de música durante 1 ano quando eu estava em Dracena, e a minha voz, ela ajuda um pouco, né, porque as pessoas falam, né, o timbre de voz, e eu comecei a cantar em japonês. Olha que desafio. Eu vi aquilo, eu falei, caramba, eu vou começar. Vou arriscar. E não entendia nada. Hoje eu entendo muitas palavras, a tradução. E eu peguei uma música difícil, Kawa no Nagari no Yoni, de Sora Hibari. Era a cantora lá, já faleceu, que assim, no Japão, Top, não tinha, né? Pra ninguém. Tinha pra Top. ninguém. Na época dela, uma voz incrível. Excepcional. E eu falei assim, você pegou a música mais difícil. Agradecer também aqui mais uma vez, agradecer aqui também o senhor Paulo Tateishi. O senhor Paulo Tateishi foi uma pessoa que me abriu as portas para a música. Tem outros que depois me ajudaram e tal. Mas eu fiquei com 1 mês eu comecei a cantar. Kawa no Nagari no Yoni. Com 1 mês. Primeiro eu fui na tradução. O que eu vou estar cantando? De repente não é aquilo que reflete a minha realidade de vida. Eu tenho que estar cantando algo que reflete. Eu tenho que saber o que eu estou cantando. É a tradução, né? A tradução. Aí eu fui atrás da tradução, fui. E comecei a participar. Isso em 2019. Comecei a participar dos eventos. E não é que eu consegui em alguns lugares em primeiro lugar? Com outros concorrentes? Parabéns, velho. Eu consegui, mas com mérito mesmo, porque na época a gente ensaiava e tal. E também um agradecimento aos meus 2 senseis, né? O senhor Takashi Tangoda, que foi o primeiro sensei lá de Guararapes, que me ajudou muito. Foi uma pessoa que me mostrou os detalhes da música. E por último agora, o sensei Nobuhiro Hirata, que também é outra sumidade, uma pessoa incrível.
Ele, inclusive, veio fazer um show aqui, se vocês quiserem acompanhar, procure lá. Entrevista também, ele foi entrevistado por nós, né? Então são pessoas que também se dedicam à música. E a música é algo assim importante para mim. Ainda a música Enka, estilo Enka, que fala de umas coisas que acontecem na vida e que às vezes a gente não dá valor. A gente não dá valor, né? E então hoje, assim, todas as quartas-feiras eu vou lá no ensaio e gosto de cantar. E eu não faço gesto, eu sou isso. As pessoas podem pensar assim, ele está com um projeto aí político. Não, eu sou desse jeito. Eu me sinto bem. Eu vou onde eu sou bem aceito, onde eu me sinto bem, onde as pessoas se sentem bem, me recebem bem. É isso. Então, um agradecimento especial também para toda a colônia japonesa de Pereira Barreto, para todos os membros. Né? Essas pessoas que estiveram no meu caminho, e tem outras pessoas que estiveram no meu caminho nessa trajetória, né? E eu fiz um trabalho também importante, que eu vou falar aqui, que depois que foi um trabalho de reciclagem na colônia japonesa, mas aí eu vou falar depois da minha aposentadoria, porque a próxima pergunta provavelmente seja quando eu ingressei na polícia, a carreira minha na polícia militar. Mas antes da gente dar sequência, eu gostaria que o senhor me respondesse uma pergunta. Há comentários que o Bondori de Pereira Barreto é o melhor do Brasil. Olha, ou está entre os melhores? Olha, para quem não sabe, o ano passado nós tivemos aí 17 mil pessoas em 2 dias. Existe uma áurea no Bondori de Pereira Barreto diferente. Tem pessoas, eu conversei com pessoas, porque eu fiz a reportagem lá, eu conversei com pessoas que elas vêm em Pereira Barreto uma vez ao ano, justamente na época do Bondori. É uma coisa que significa muito na vida. E a gente não consegue explicar. Não consegue. É o local, é o lugar que atrai muita gente. É o maior evento particular, tirando o carnaval, tirando a FIAP, que já é público, né? Não é particular que está fazendo. É o maior. E é o evento que atrai pessoas, e a pessoa quando vem com outras pessoas para participar. Mas repercute. Repercute. E o interessante do Bondori, que aí a gente tem que ressaltar, né? É a tradição da cultura japonesa. Porque lá tem dança japonesa, tem música japonesa e tem culinária japonesa num só evento. E isso é fantástico. Porque as pessoas, e a gente não pensa que são muitas pessoas que não são descendentes que lá participam. Porque é aberto ao público. Importante, isso é importante. É aberto ao público. Todas as pessoas que querem ir lá, está aberto. Ninguém cobra nada, 1 centavo. A não ser aquelas pessoas que querem ficar naquelas mesas mais próximas ao local da dança. Mas o ano passado eles tiveram uma ideia excelente. Colocaram lá não sei quantas mesas, um pouco mais distante, gratuitamente, a pessoa não pagava 1 centavo, sentava à mesa. E tem os garçons que vão lá, a pessoa não precisa nem se preocupar. Ele só compra a ficha e os garçons vão lá e pega e traz para você. Quer dizer, é uma organização inigualável, né? Não, existe, é igual eu falo, todos os eventos, né? Eu não estou me gabando, não estou elogiando, mas estou falando a verdade. Todos os eventos da colônia japonesa, a gente vê que existe uma sincronia, porque existe uma reunião antes, diálogo, conversa, olha, assim, e outra, cada um tem a sua função, cada um é específico para aquela área. É o que o senhor está dizendo, é o destaque de Pereira Barreto. É o destaque.
A colônia japonesa, ela aqui em Pereira Barreto, nós temos aí o ano de 2025, a CEP vai completar, a Associação Cultural e Esportiva de Pereira Barreto vai completar 70 anos. E para a gente ainda continuar dentro dessa questão do Bondori, e da colônia japonesa, que eu havia me esquecido, eu também escrevi algumas coisas sobre Undokai, Mochiori, significado Mochiori. E por último eu fiz uma reportagem sobre os 60 anos da CEP. Você vê, passou pandemia, passou tudo e continua. Isso demonstra, assim, que pra gente, para todos nós, que existe uma organização. Que existe algo assim. E é interessante que quem não vê isso, a gente que participa já há muito tempo dos eventos, você não vê ninguém triste. Você não vê ninguém carrancudo. Vocês estão lá por uma causa, que é o quê? A preservação, a permanência da cultura japonesa. Em prol disso daí. E você vê pessoas alegres, pessoas sorrindo, tal. E são cordiais, né? São. Eu conversando com a Muchan, ela é esposa do senhor Okuro Seki. Teve um evento, eu não me recordo qual. Ela ficou a semana toda trabalhando. Uma senhora aí, eu acho que ela tem 80 ou mais. Mas ainda tem aquela disposição de ajudar Mas a entidade. Esse com o objetivo. Esse é o objetivo. O Fujimbo é um departamento que tem senhoras, pessoas já de idade. Ele que segura praticamente os eventos da CEP. Todos os eventos que tem as senhoras lá. Porque o evento, na verdade, não é chegar lá e falar assim, hoje é o evento. Não. O evento começa às vezes uma semana antes. O Bondori é praticamente quase um mês, já começa a organização para chegar naquele dia e tá tudo certinho. Quem vê fala assim, nossa, que tal? Mas escorreu alguns dias. E aí cada um é escolhido para fazer a sua função. Não tem aquele negócio de mistura, não. E é uma sincronia perfeita. É uma sincronia que a gente vê em poucos lugares que a gente tem andado. Capitão Zé Antônio, aqui está dizendo assim, depois de sua aposentadoria, o que o senhor realizou em Pereira Barreto, depois da aposentadoria sua? Mas antes a gente tem que falar... Não, antes nós vamos ter que falar da Polícia Militar, minha trajetória, né? Para depois a gente falar sobre isso. Tá. Então vamos falar... Pode ser. Vamos falar então sobre a Polícia Militar. Né? Eu ingressei na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 26 de maio de 81. Né? Eu fiz escola em Bauru, escola de soldado. Naquela época a gente podia fazer o concurso para cabo, mesmo estando fazendo escola de soldado. Então eu me formei em outubro, antes de outubro, em setembro eu fiz inscrição para cabo. Dava esse direito? Dava, podia fazer, não tinha interstício, não tinha prazo. Em setembro de 82 eu era cabo. Ou seja, eu fiquei como soldado menos de um ano. Foi crescendo. Aí na minha função de comando, eu tenho quase 31 anos de polícia. Eu trabalhei. Deu praticamente 30 anos na função de comando. Em 84, eu me formei terceiro sargento. Em 87, eu fui promovido a segundo sargento. Em 89, primeiro sargento. Aí, trabalhei aqui em Pereira Barreto, trabalhei em Sul, por 2 vezes aqui eu trabalhei em Pereira Barreto, como sargento. Trabalhei em Sud, trabalhei em Ilha Solteira, trabalhei em Andradina, trabalhei em Guarulhos, trabalhei em Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, Mariporã. Trabalhei lá no centro de São Paulo, no 7º Batalhão, na Avenida
Angélica, e eu fiquei mais ou menos 10 anos na Alta Paulista, no 25 BPMI Dracena. Lá foi a minha carreira como oficial, né? Lá eu fiz. E depois eu trabalhei em Andradina novamente, quer dizer, são vários locais que eu trabalhei. Aí eu fui fazer academia. Mas antes de fazer academia, em 1992, eu era sargento, primeiro sargento, trabalhando aqui em Pereira Barreto. E o que aconteceu? Eu falei, vai demorar muito, eu preciso fazer algum curso. Mas e aí, casado, trabalhando. Aí eu fui fazer o curso Telespires por correspondência. Isso no começo de 92. Eu estudava a média de 7 horas por dia, todos os dias. Eu privei a minha vida social. Para dedicar. Social. Não ia na igreja. A minha vida era dedicada ao estudo. Era trabalho, tinha que trabalhar, e ao estudo. E sempre... Bom, o primeiro ano que eu prestei para academia, em 92, final de 92, eu alcancei a aprovação, mas não alcancei a média. Aí teve umas chamadas, o pessoal que iniciou em 93, teve algumas chamadas e eu não fui chamado. Terminou 92, foi desânimo? Não, eu quase cheguei, pô. Eu quase cheguei, ânimo. Aí sim. Vontade. Aí sim. Aí fui de novo. A partir de dezembro mesmo já comecei a estudar. Aguardando a chamada, que foi até final de janeiro de 93, não veio, mas eu continuei. E aí eu prestei novamente. No final de 93, 1993. Aí eu passei. Só que na primeira chamada eu fui. Na primeira. A minha média foi uma média boa que deu para ir. E aqui eu quero fazer um agradecimento todo especial à saudosa professora Dona Áurea Iricura. Coraine Iricura. Ela foi uma pessoa que me ajudou muito, estendeu as mãos para mim. Se hoje eu sou oficial, aposentado, devo uma parcela muito grande para ela, porque ela me deu aula de matemática gratuitamente. Ela ministrava aula na faculdade e ela falou, não, eu vou te ajudar. Fica marcado, né? Fica marcado. Ela é tanto assim que depois nós fomos, que eu vou falar também, que nós fomos, ela me chamou para ser vice-presidente da PAI, enfim, aí já é outra história. Então, aí eu fui fazer academia. 2 filhas, casado, e fui para São Paulo. Chegou lá e eu fui arrumar a casa. Eu não vou ficar viajando, não dá para viajar. Academia é complicado. Não, você viajar final de semana, você... E outra, Pereira Barreto 650, quase 650 quilômetros. Aí eu falei, eu vou ter que mudar, trazer a família para cá. E aí eu fui. Arrumei uma casa. Na época, eu me recordo, eu era primeiro sargento. Eu pagava 60% do aluguel, era o meu salário. E quem me ajudou também, um agradecimento também ao meu cunhado, irmão da minha esposa, o Paulo Nascimento, que hoje tem uma escola de formação técnica em enfermagem, e minha irmã, a Nadir, que ela na época, ela levava ticket, levava dinheiro, meu cunhado levava ajuda cesta muito, básica para me ajudar. E eu comecei nessa trajetória que foi assim, a minha vida sempre foi de lutas e de sacrifício. E eu, até hoje, graças a Deus, eu consegui passar por todas essas barreiras da dificuldades, vida, né? E que me fortaleceu, né? Isso. Me fortaleceu até hoje, não é porque minha mãe faleceu, eu tinha 1 ano e meio, não, esquece, vamos para a luta. E aí o que aconteceu? No primeiro ano, eu fui e comecei. Só que chegou um momento
Porque lá a média era 8. 40 matérias por ano. Era matéria que não acabava, matéria prática e teórica. 8 aulas por dia. Era cedo e à tarde. E às vezes tinha que trabalhar à noite. Aí eu falei, caramba, a situação tá difícil. Aí eu fui conversar com uns amigos que era de quarto ano, né? Inclusive o Major Leopoldino. Ele também me ajudou lá, a gente a arrumar a casa onde ele morava. Ele era sargento comigo aqui em Andradina. Hoje ele é aposentado também, ele é da reserva. Ele é major aqui, é meu amigo também, uma pessoa que eu tenho muita gratidão, né? E na época eu falei, cara, vai chegar um momento que eu não vou conseguir. Como é que vai ser? Aí eu falei, cara, vou ter que conversar com alguém. E teve uma pessoa do quarto ano que ele já estava se formando. E através de um outro amigo, eu não sei se foi o Leopoldino, o Major Leopoldino, parece que foi o Major Leopoldino que me passou essa situação. Ó, tem um amigo meu que entrega pizza tal à noite e que Quer batalhar. Dá para ganhar um pouco. E ele vai sair. Ele vai sair, porque agora já vai aposentar tal. Eu falei, beleza. Aí fui lá conversar. Não, tudo bem. Aí me levou lá, em pizzaria, e eu tinha uma Brasília. olha a história. A gente sorri agora, mas eu saía da academia. Ia direto para lá. Ia direto para a pizzaria. Eu chegava às vezes meia-noite, 1h da manhã em casa. No outro dia, 5 horas da manhã, tinha que acordar, porque 6 e pouco já tinha que ir no quartel. Apesar de ser perto, mas tinha que ir. E aí o dono, um dia, ele sabia que eu não sabia. Porque ele sabia que eu não sabia os endereços. Eu não conhecia São Paulo. Num matuto lá daqui de Pereira Barreto. Rapaz, eu ficava perguntando pros outros. Não tinha internet, não funcionava. Não funcionava. Não tinha esses aplicativos. Você põe o nome, rua, você guia. E nos bairros? Não. Eu parava, ficava perguntando para as pessoas onde é que fica tal lugar, tal. Aí um dia ele me aprontou, né, num bom sentido. Ele chegou e falou assim, tem uma pizza aqui para entregar para tal lugar. Aí eu peguei a pizza e entrei na Brasília. Aí liguei a Brasília e falei, onde você vai? Eu vou levar a pizza, né, aqui do lado. Aí ele viu, ele sabia, mas ele sabia que eu tava precisando. Né? Também foi um companheiro, né? Foi uma pessoa muito fantástica, entendeu o problema. Então assim, e eu nunca tive tempo ruim. Estacionava o carro lá, às vezes num local proibido. Um dia tomei uma multa, mas vamos que vamos. Não tinha como. Você vai parar onde? E Brasília, na época, era um carro muito fácil, em 94, era um carro muito fácil do pessoal levar. Era mesmo. O dono do alheio, né? Dos delinquentes levar. Então, eu peguei e fazia isso daí. Mais interessante mais na minha vida sempre foi talhado assim, Deus sempre me protegeu. Né? Apesar de não ser um fiel a Deus, aos princípios cristãos, porque nós somos falhos, somos pecadores, temos as nossas falhas, mas Ele sempre está protegendo, né? Caminhando junto. E aconteceu um fato, porque na época o comandante lá da companhia, ficou sabendo que ele jogou no ar, falou, olha, se for surpreendido alguém fazendo bico aqui de entregador, jogou, vai ser mandado embora. Falei, caramba, agora, com essa situação, falei, tá bom, beleza. Aí fui lá e falei pro rapaz, olha, não dá mais, os caras estão falando que não pode, e o curso é mais importante para mim do que isso daqui, né? Porque depois eu não quero voltar como sargento, né? Aí eu falei, entendeu, tal. Olha bem essa história. Depois, no segundo ano, quando eu estava no segundo ano, eu fui um dia lá, passei lá. Ele falou, rapaz, você sabe que depois de uma semana chegou uns delinquentes aqui procurando segurança.
armado. Cadê o segurança? Cadê o segurança? Porque eles já tinham ganhado a ficha que eu tava lá e era como se fosse segurança. Eu não era segurança. Não tinha nem arma naquela época. Então, Presta bem atenção. Deus usou aquela pessoa para me fazer, entre aspas, o mal naquele pensamento meu para me livrar dessa situação. Exatamente. Você entendeu? E aí foi. Fiz o segundo ano da academia. Na verdade, no primeiro ano era pra gente fazer 3 anos. Aí mudou o currículo para 4. Eu falei, mais uma coisa. Beleza, vamos. Aí fiz o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Chegou no quarto ano, eu tinha que fazer, tinha algumas despesas. Eu tinha que providenciar uniforme para formatura. Era uma série de coisas. Tinha a festa da espada. Então, o dinheiro não dava. Não dava, era pouco porque eu falei, mesmo com meu irmão, minha irmã me ajudando, meu cunhado Paulo me ajudando, não dava. O que eu fiz? Fui ser professor, porque eu peguei a escola, a faculdade, né? Eu fiz ciência, como eu falei, e pedagogia, e fui ser professor em escola pública. Naquela época eu podia. Você ser militar e dar aula. Aí eu fui. Aí era o seguinte, era segunda, terça, quinta e sexta. Chegava também mais ou menos para jantar. Jantava em casa. Eu saía da escola, 6 e pouco, e já ia para a escola. Saía da academia para ir ia para a escola para dar aula. Eu chegava em casa 11h30, meia-noite. Aí que eu ia jantar, nessa hora. No outro dia, 5 horas, 5 e pouco, tem que estar pronto já. E aí aconteceu também um fato lá, porque eu peguei uma sala que nem o professor gostava de dar aula, quinta D. Eu fui o melhor professor para eles. Eu fui o professor da escola à noite que recebeu mais presente no dia do professor. Elogiável isso. Inclusive eu tenho uma camisa que até hoje eu tenho aí, foi uma aluna que deu de presente. E tem outros presentes. Mas, que bairro foi? O bairro que eu dei aula lá foi o Jardim Peri-Peri. Na época era um local bem complicado, bem perigoso. Quer dizer, os alunos... E mesmo sabendo, os alunos sabiam que eu era policial. Respeitaram. E lá aconteceu um fato quase igual lá da pizzaria. Depois, quando eu fui embora, me formei em 97, eu saí da academia, 4 anos, me formei em 98, eu dei um pulo lá, só para ver. Aí fui falar com a diretora falou, ó, o pessoal veio aqui um dia, o pessoal da vila, mas, ó, armado, não sei o que, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom. Bom, aí o senhor já relatou diversas coisas do seu passado. Tem a polícia, dentro da polícia, quando eu me formei, eu vim para Dracena, eu fiquei em Dracena. Na região de Prudente, né? 10 anos, na região de Prudente. Fiquei lá 10 anos, né? É o Coronel Homero, que foi meu comandante lá, e lá eu aprendi muito, né? Porque eu nunca fui assim uma pessoa que queria comunicar o subordinado. Nos meus 30 anos de comando, eu sempre dialogava. 2 vezes só que eu tive que, não teve outra alternativa, que eu tive que fazer uma parte. E sempre eu me colocava no lugar dos outros, porque eu ministrei aula dentro da polícia. E eu ministrava aula de direitos humanos. A filosofia de direitos humanos... encaixa, né? Perfeito. A filosofia de direitos humanos é a gente se colocar no lugar do outro. Então, quando eu ia atender a ocorrência, eu me colocava no lugar daquela pessoa. Eu fui atender um acidente de trânsito lá em Dracena. E eu vi a pessoa toda transtornada. Bateu o carro, né? Um acidente de trânsito, um choque, né? Houve o choque de frontal, que é o choque né? Frontal, e a pessoa estava desesperada.
E eu, como policial, tenho que ir lá para resolver o problema. Eu não posso chegar e... Hã? Aí eu fui conversar com a pessoa. A pessoa estava com um problema familiar. Ele estava prestes de ser mandado embora. Cheio de problemas, na verdade. Problemas de dívida. Então você começa a ver, você fala, poxa vida, eu estou aqui para resolver a situação. Eu trabalhei aqui em Pereira do Barreto e ainda vou falar com essa pessoa, que você até me falou um dia. Conheço demais. E Agostinho, que eu conversando com ele numa ocorrência que teve, isso quando eu trabalhei aqui pela primeira vez, se eu não me engano foi em 87, 88, ou 91, 93. 87. 87, aí. Isso. 87, ele mudou a vida dele. E eu não sabia disso. Hoje é uma pessoa com a família. Isso para mim... Bem estruturado. Bem estruturado, né? Com hoje ele se encontra em Costa Rica, grande construtor. E isso que é importante. Então, de repente, uma palavra... Um diálogo, né? Uma forma de você mudou se dirigir, a vida dele. Transformou a vida dele. Né? Talvez se eu chegasse com ele, não iria receber aquilo. Então é tudo momento, né? Tudo e por onde eu passei e te também. Elogia, viu? Não, mas é isso que a gente se sente bem. Porque o que ele fala é emotivo, porque com certeza. ele passou por aquela situação. Não vou citar aqui, mas ele quase iria se suicidar então, na época. Aí, mudou. hoje, ele fala assim que graças ao Senhor, ele está em ativa no trabalho dele, cria os filhos, maior dedicação do mundo e relata. A verdade. E isso que é importante. Capitão Zé Antônio me tirou da vida ordinária que eu estava vivendo. É isso que é importante, porque a gente fica... Não é que a gente quer receber elogios, né? Enaltecer, né? Só de saber que você, através da sua fala, do seu diálogo, você transformou a vida. E eu sempre fui assim, talvez as pessoas que não me conheçam, eu sempre fui assim. Eu sempre prezei por isso. A minha vida sempre foi com sacrifício, como eu falei. Perdi minha mãe muito cedo, depois passei fome, depois com muita dificuldade ingressar na academia, mas no Barro Branco. Mas eu nunca desisti dos meus objetivos, né? De poder, o objetivo na verdade não é meu, o objetivo é de poder ajudar as pessoas que estão mais necessitadas, que mais precisam, essas pessoas. Então, minha trajetória na Polícia Militar, eu recebi a medalha Valor Militar em grau... Na verdade, o senhor deixou um legado. Com certeza, com certeza. Prova é o Agostinho. Eu recebi duas honrarias da polícia, são as maiores honrarias da Polícia Militar, que é a medalha Valor Militar, grau ouro, a Láurea do Mérito Pessoal, que é o couro branco que os caras falam, que é o primeiro grau. E eu tive também 60 elogios na minha carreira como policial. Então, assim, eu tenho uma gratidão imensa com todas aquelas pessoas que me ajudaram, com Deus primeiramente. Então eu olho para trás hoje, vai fazer 13 anos que eu aposentei, e eu vejo e falo, eu cumpri a minha missão. Sempre andando de cabeça erguida. Cabeça erguida. É isso aí, capitão. Capitão, o que o senhor poderia me dizer a respeito de uma escola cívica que o senhor visitou lá na cidade de Lins? Municipal. Uma escola cívica municipal. O senhor fez uma visita lá, o que você poderia dizer para a população em si? A gente poderia falar isso aí, mas eu queria falar sobre outra coisa também. Pode ser, antes, pode ser, lógico. Eu queria falar depois que eu saí da Polícia Militar. Então, pós-Polícia Militar, depois que eu aposentei.
né? A minha vida, eu não me via distante de Pereira Barreto. Eu estava lá em Dracena, uma cidade muito boa, né? Conheço. Adquiri muitos amigos naquela área, muitas pessoas, já tinha familiaridade com muita gente, mas eu sempre tive esse contato com a nossa cidade de Pereira Barreto. Nunca Verdade? deixou, né? Não, nunca. Eu não ficava um mês sem vir aqui em Pereira Barreto. É raiz. Além de conhecer a cidade, de saber. Então, hoje, como dizer assim, eu falei, a única cidade que eu vou me sentir em casa é Pereira Barreto. Podem falar o que for de Pereira Barreto, mas eu acho assim que a gente, como cidadãos de Pereira Barreto, eu não falo nem que nasceu, porque tem uns que nasceu e estão aqui dando o seu galhardão, contribuindo para Pereira Barreto. A gente tem que lutar para que Pereira Barreto seja uma cidade melhor. E aí eu fui uma das entidades que eu fui, porque eu gostava sempre do lado social. Quando eu ministrei aula para a Escola de Formação de Soldados de Junqueirópolis, durante 5 anos, eu fui instrutor lá, eu dava aula de direitos humanos. E como direitos humanos, a gente tem essa questão de se colocar no lugar do outro. Aí eu desenvolvi campanhas da reciclagem. Era latinha. Eu fazia os alunos trazer latinha. E a gente vendia aquela latinha. E o que nós fizemos com o dinheiro? Deu até um dinheiro razoável. Nós pegamos e fomos no asilo, no Lar São Vicente de Junqueirópolis, fazer uma visita, levar um café da manhã, todo reforçado, um café com pão, com bolo, com salgado, com suco de laranja, com vários tipos de suco, frutas, tudo daquele trabalho de reciclagem. Então eu sempre tive isso. E quando eu cheguei aqui em Pereira Barreto, né, em 2011, em novembro eu aposentei, continuei aqui, né? Aí eu continuei como cidadão Pereira Barreto. da reserva, né? Isso. Aí cheguei aqui. O primeiro pedido que foi feito para mim é assumir a Legião Mirim. A Legião Mirim. E eu me recordo que eu falei, agora a oportunidade para eu colocar em prática aquilo que eu falava na teoria para os alunos. E fazer o bem, esse é o lema. Se você está me ouvindo, esse é o lema. Fazer o bem sem olhar a quem. E aí você vai fazer o bem para todos. E aí quando eu cheguei, eu fui assumir a Legião. Não conhecia nada dessa instituição. Eu costumo dizer que é o seguinte, se você não conhece, procura ir onde as pessoas já estão desenvolvendo aquele trabalho. Aí o que eu fiz? Na primeira semana que eu assumi, eu entrei em contato com o pessoal lá de Andradina, da Polícia Mirim, que é a mesma coisa, né? Fui lá, conversei com o presidente, as funcionárias foram lá, conversaram com as outras funcionárias. Na outra semana eu fui em Ilha Solteira, que lá também tem, né? Eu não sei se é Polícia Mirim, Guarda Mirim, mas tem também, é a mesma coisa. Aí conversei com a presidente, organizei tudo, trouxe tudo para a Legião Mirim, daqui de Pereira Barreto, e comecei a desenvolver o trabalho. Quando a gente assumiu lá, só tinha o durante, ou seja, a entidade só ajudava no momento que eles estavam trabalhando. Porque lá, não sei se você não sabe, se você sabe, ou melhor dizendo, lá na minha época, né? Lá o jovem entrava como jovem aprendiz. Então, ele era inscrito e ele era classificado para trabalhar no setor da prefeitura.
Vários setores da prefeitura. Entendi. No final do mês, a prefeitura repassava o valor para eles, o dinheiro deles. E tinha uma porcentagem para a gente manter, porque A entidade, a né? entidade, através de cursos que a gente dava para eles, alimentação, então uma série de coisas. E eles recebiam, coisa legal, né? Não é nada ilegal, coisa legal. E nessa época a gente tinha uma dificuldade porque o INSS patronal, a entidade não recebia, e tinha outras entidades que recebiam. Eu fui atrás, eu pesquisei, eu fui atrás, eu conversei com pessoas, com advogado, eu conversei com pessoas que eram presidentes de outras entidades que recebiam, como é que eles fizeram, tal, fui atrás, levei lá para a Receita Federal, conversei com o pessoal, depois de um mês, estava sendo isenta a entidade do INSS patronal. Ou seja, nós conseguimos mais dinheiro para a entidade através dessa minha iniciativa. Aí fomos atrás, os legionários começaram, nós começamos a fazer um trabalho diferente. O antes continuou durante e o depois. Então o antes o que era? O legionário se inscrevia, hoje eu não sei como está, né? Porque já faz muitos anos, mais de 10 anos, uns 10 anos que eu não... O legionário se inscrevia e ficava aguardando. Porque tinha que ter a chamada até... Eles podiam ficar até 2 anos. E tinham carteira assinada, viu? Carteira assinada. E eu que assinava. Muito bom. E válido. Muitos legionários que lá trabalharam iam lá pegar a carteira. 2 anos. Então, trabalharam, tá tudo aqui, tá tudo certo. Tudo legal. Para aposentar. Tinha muitos que faziam. E aí nós começamos a fazer um curso, desenvolver um curso para esse pessoal que fazia esse trabalho. O antes de atendimento ao público. Então, o legionário já tinha uma noção, porque começava a chamar... Eu que falei, não é mirim. Aqui nós não temos criança. Nós temos adolescentes, nós somos jovens. A partir de 15 anos já é jovem, né? Pela nomenclatura brasileira, até os 29. Aí eu falei, não, legionário. Ninguém chama mirim, mirim é criancinha, pequena, não, é legionário, legião mirim, legião, né? E aí começamos a fazer isso. Os jovens, quando eram chamados para trabalhar nos setores da prefeitura, o que acontecia? Eles já tinham uma experiência, como dizer assim, não prática, mas teórica. Entendeu? Eles já iam um pouco mais preparado. E o depois? Começamos a fazer um cadastro daqueles legionários que realmente não deram dor de cabeça. Legionários que cumpria tudo, as suas, não atrasava, não chegava atrasado. Cumpridor do dever. Dos deveres, né? Cumpria horário, não faltava serviço, tal, beleza. Aí começamos a empregar eles aqui na região. Porque o RH, nós mantínhamos contato com o RH, e o RH repassava para nós a demanda. E a gente só enviava aqueles que realmente tinham comprometimento com a instituição. Muito bom. Porque é o nome da instituição. Eu estou mandando a credibilidade da instituição. Até hoje, inclusive, Depósito União tem um rapaz lá que até hoje está lá. Entendeu? Então, esse é o trabalho. Na minha época, não estou falando agora, não sei como é que está. Então, nós desenvolvemos daí, nós colocamos ar-condicionado, nós legalizamos uma parte lá da legião do prédio, que era uma pessoa que tinha doado, que era pessoa física, e não tinha sido passado para a pessoa jurídica da legião. Acertamos tudo, salário em dia para os funcionários, né? Desenvolvemos projetos como o projeto do bazar, o Rodrigo está aqui, que está nos ajudando, que deu apoio para nós lá. A gente tinha bazar, a gente trazia todo tipo de coisa, computador, tudo, mas que estava sendo, que podia ser usado, né?
Em bom estado, né? Em bom estado, que a pessoa podia... E aí nós começamos a desenvolver esses bazares lá mesmo, de tal sorte que com 8 meses nós conseguimos arrecadar R$ 10.200 a mais. Aí tinha um projeto da reciclagem, que nós fizemos lá também. Então, no final, porque tudo tem o seu tempo. Lógico, né? lógico. No final, depois de 2 anos e meio, por outros motivos, eu tive que sair, né? Por motivo particular. E aí, o que acontece? Eu deixei quase R$ 20.000 Em caixa. no caixa. Naquela época. Muito bom. Muito Isso bom. há 10 anos atrás. Então, é equivalente a quanto hoje? Mas deixei, né? É. O que acontece? 7 horas da manhã eu estava lá. Às vezes não almoçava. Isso é compromisso ou comprometimento? Compromisso é você chegar no horário. Comprometimento é você chegar antes. Então tinha comprometimento. Muitas pessoas chegavam e falavam assim: ô capitão, quanto é que o senhor recebe aqui? Eu falei: não recebo as graças de Deus. Eu não... Os associados, as pessoas que pagavam algum valor lá, os sócios, duplicou o número quando ele cresceu. Por quê? Porque as pessoas confiavam em mim. Exato. Muita gente chegava e falava assim: não, capitão, é o senhor que está lá? Então eu vou colaborar. Porque eu penso assim, não adianta eu pegar aqui 5 centavos, 10 centavos. A minha prestação de conta, como cristão católico, a minha prestação de contas é com Deus. E Deus vai estar olhando. Então tudo que eu tentar fazer, ou pensar em fazer, eu vou estar contra a lei de Deus. E se eu vou estar contra a lei de Deus, então eu não faço. Né? Então foi uma trajetória linda. Aí depois eu fui presidente da associação, vice-presidente da APAI, com a dona Áurea, a saudosa professora dona Áurea. Eu fiz alguns trabalhos para o Lar São Vicente. Atualmente a gente faz um trabalho para a Associação de Amparo à Saúde Pereira Barreto. Então assim, a gente está sempre nativa, né? Fazendo alguma coisa, né? O objetivo nosso é ajudar. Fiz um trabalho para a CEP no ano 2021, com a crise da pandemia. Eu me prontifiquei, ninguém falou nada. Aí que está a questão da proatividade. Eu falei: olha, se vocês quiserem, eu faço esse trabalho, então vocês anunciem para a comunidade japonesa que eu vou lá e busco as coisas e tal, e vendo o que der, vai para... Deu quase R$ 10.000 no ano. Sabe que não gastou um centavo. Muito. Quase R$ 10.000. Então, assim, a minha vida é sempre servir. Eu tenho condições. Né? Eu tenho condições, graças a Deus. Deus me deu condições. Condição maior e melhor é saúde. Bom, capitão, essas foram as considerações do que você falou para a população pereira-barretense. O senhor tem mais alguma coisa a esclarecer? Aí nós vamos voltar na escola cívica, né? Isso. Você falou da escola cívica para a gente fechar. Bom, para quem não conhece, eu vou falar assim sobre a escola cívico-militar. Eu procurando saber onde tinha cidades que desenvolviam esse projeto, escola cívico-militar, eu conversei com um amigo meu lá de Lins. E aí nós acertamos para ir lá para Lins, para poder falar sobre escola cívico-militar. E aí a minha surpresa, antes de eu ir, ele falou: não, a escola cívico-militar municipal. Eu falei: escola cívico-militar? Você tá... É o município que gerencia tudo, que faz tudo? É. Falei: melhor ainda. Aí eu fui lá, porque a gente tem um projeto político. Né? Muita gente já sabe esse projeto político, a gente não vai comentar detalhes, porque o interesse aqui não é esse, mas eu fui lá. E aí, chegando lá, eu tive uma surpresa muito agradável. Porque, além de conversar com a diretora, com a secretária, ou melhor dizendo, de educação, eu fui lá em loco
lá na escola onde está desenvolvendo esse projeto. Bom, chegamos lá, eu fui conversar com a secretária, esclarecer, aí foi feita uma lei. O prefeito de lá, inclusive, é um delegado da Polícia Civil e o vice é um delegado da Polícia Federal. Então, muitos cargos ocupados tanto por policiais militares como policiais civis, policiais federal, Da área, né? Da área de segurança, né? E aí nós fomos lá. O que é a Escola Cívico-Militar Municipal? Lá de Lins, que é um exemplo, inclusive, se eu não me engano, é só em Lins que tem, no estado de São Paulo. Estado de São Paulo. São duas coisas que me chamaram a atenção quando a professora falou, quando a secretária falou. O IDEB é um instituto que mede e afere a questão da educação. A melhor aferição do IDEB na Escola Cívico-Militar de Lins. Todas as outras escolas não chegaram nem perto do IDEB. A segunda coisa que me chamou a atenção. A lista de espera para ingressar nessa escola daria para ter outra escola para fazer 2 escolas cívico-militar. Aí as pessoas podem perguntar assim: mas é caro. Se tiver bem administrado as coisas, não fica caro. Se fizer as coisas certas, não fica caro. E dá respaldo. Porque é prevenção. Prevenção. É prevenção. E ela falou que tem pessoas de poder aquisitivo que querem colocar o filho lá. Não quer escola particular. Querem colocar lá. Porque viu a organização. Aí eu falei, caramba, mas como é que é? Não tem nada que as pessoas imaginam. Primeiro, os pais querem. Os pais não querem, coloquem em outra escola. Ninguém é obrigado. Eu não quero colocar meu... Beleza. Não é forçado. Você vai ter que estudar aqui de qualquer jeito. Não. Espontâneo. É livre para escolher. Então, não existe essa questão. Aí eu cheguei lá, existem duas direções. A primeira direção é a civil, que é a diretora e a sua diretoria, né? Supervisora, tudo, civil. Aí tem o lado militar. Lá, no caso, é o Exército. Porque Lins tem um quartel do Exército. E lá tem um capitão, né? E ele é o diretor militar. Olha bem. E tem um capitão que é subdiretor. E tem os instrutores. Então são 6 instrutores, né, que trabalham 8 horas por dia. Então 3 entram de manhã, chegam no horário que vai estar 6, que é o horário de rush, que tem mais aluno. O que eles veem? Eles dão aula de ordem unida. Então vamos supor, o professor chegou e foi lá e não pôde ir. Aula vaga, ordem unida. A escola, a prefeitura dá 2 uniformes para cada um. Porque no começo eles dão o quê? O bicho-forme. Bicho-forme é o seguinte: camiseta branca e calça jeans. Porque depois tem que medir para saber a questão do uniforme. Até estruturar, né? No começo, assim, os que estão ingressando. Exato. Então são 2 uniformes. É um uniforme de educação física, eles têm direito. E tem um uniforme de inverno. Quando está frio, eles têm também uniforme. Eles trabalham da seguinte forma: eles não interferem a questão de ensino. Não interfere, não vão dar aula lá, não vão dar pitaco, não vão nada. As 2 diretorias se resolvem. Aconteceu qualquer coisa. Mas aconteceu qualquer coisa, as 2 diretorias, civil e militar, vão conversar. Ele falou assim, o capitão falou: rapaz, é um bairro muito, porque
é escolhido a escola uma vulnerabilidade. O local é muito vulnerável, ou seja, o índice de violência é muito alto, né? A questão de drogas, essas coisas. E ele chegou lá, ele falou, rapaz, aqui quando nós chegamos aqui era coisa difícil. Pneus de carro de professor, furado, riscado o carro, drogas aqui na escola, todo tipo de coisa que você possa imaginar, pichação e tal. Eles chegaram lá. E é interessante, eles não usam armamento. Só no diálogo. Só no diálogo. Só a presença deles já inibe as pessoas de má índole, as pessoas que não querem isso, de entrar na escola. Já não entram. E aí interessante, quando eles chegam, outra coisa, aí a pessoa fala assim, mas eles são os melhores do IDEB, e a secretária estava falando sobre o IDEB, o IDEB lá, elas já estavam fazendo o plano de ser o melhor da região e quiçá do estado de São Paulo, a nota do IDEB. Dá resultado. Se alguém chegar e falar, se alguém falar assim, né, dá resultado. E interessante que na hora de apresentar, e outra, professor é que escolhe. Então o professor tem a pontuação, ele vai escolhendo. Isso que é uma seleção? Seleção não é específico. Não é específico. Chega lá na Secretaria de Educação, quem quiser ir, vamos supor, eu tenho 50 pontos, o outro tem 49, eu quero ir lá. É assim. E a escolha, cada ano que passa, fica na fila. Tem professor que não consegue. Por quê? Opa, segurança. Aí eu fui conversar com o professor na sala de aula. Tem um aluno de dia, ou aluno da sala, uma coisa assim. A menininha desse tamanho assim. Ó. Aí eles estão sentados, bem comportados, sala limpa, escola limpa, não tem nada jogado, não tem nada. Organizada. Limpo de tudo. Aí chega lá, sala, atenção. Aí levanta todo mundo. É forte. Levanta todo mundo. Levanta, ela fala, classe, sentido. Aí fica em posição de sentido. Ela vai e apresenta o professor. Aí com ou sem novidade? Sem novidade, com novidade esse aluno não veio e tal. Aí tá descansando. Aí a criança vai lá e fala, sala, descansar. À vontade. Aí todo mundo senta. E na hora que o professor pergunta uma coisa, qualquer pessoa pergunta uma coisa, bom dia, professor! Todo dia eles cantam o hino nacional, hasteia a bandeira. Aí o pessoal que vem à tarde, arria a bandeira. Esse é o caminho bom. E é aí que eu vejo que com esse projeto que a gente tem, a gente pretende implantar aqui em Pereira Barreto. Porque eu vejo que pode ter pessoas que acham que está militarizando o filho. Cada um tem a sua opinião, mesmo porque não é obrigado a pessoa estar lá. Então, resumindo, esta é a escola cívico-militar municipal. A estadual só muda o quê? O governo estadual vai bancar. Municipal, estadual e federal. Não, federal não tem. Não tem. É federal. É só estadual agora tem uma lei, né? Só que assim, o governador que vai escolher, né? Escola estadual. Porque essa escola cívico-militar municipal é para a escola municipal. Do município. Então você pode ter escola cívico-municipal, escola cívico-militar municipal, escola cívico-militar estadual. São duas, no caso. Que atende. Já tem. Entendeu? O estado do Paraná tem 300 e poucas escolas cívico-militares. Né? E isso eu vejo assim como algo que, por mais que você ache que esteja gastando, você vai estar contribuindo, evitando
e você vai estar economizando. Vai estar economizando. Por mais que você gaste. O custo-benefício é acima do custo. Então, esse que um dos projetos que a gente pretende implantar aqui em Pereira Barreto. Muito bem. Capitão, Zé Antônio, as suas considerações finais. Bom, gente, se deixar eu fico falando. Não é eu sou uma pessoa assim que às vezes eu me emociono, principalmente com relação quando a gente fala do meu pai, porque foi uma pessoa muito significativa, é uma pessoa até hoje, né, que a gente ainda conversa, né, e pede conselho e que aquela orientação. Isso, aquela né? época diferenciada, né? Isso. E eu só tenho a agradecer, né, a Deus primeiramente, ao Áureo aqui Barbosa, nosso amigo que veio aqui para que eu fosse entrevistado, para que as pessoas me conheçam melhor. Então vocês vão ter os detalhes da minha vida, né? Eu estou abrindo aqui a minha vida para todos vocês e o que eu penso é assim, a gente tem que sempre procurar fazer o bem, mas antes de procurar fazer o bem, sentir-se bem em fazer o bem. Então assim, a minha vida é uma vida dedicada às pessoas. Aberta. E sempre eu vou continuar. Independente de qualquer coisa que aconteça na minha vida, eu não estou fazendo cena. Eu não faço cena. Eu sou esse Zé Antônio. E sempre serei esse Zé Antônio. Enquanto eu estiver vida, enquanto eu estiver saúde, enquanto eu estiver podendo ajudar aqueles que mais necessitam, vocês podem ter certeza, a gente vai estar fazendo muito por Pereira Barreto. O objetivo é ajudar, é colaborar, é estar à disposição. Principalmente daquelas pessoas que mais necessitam, de que mais precisam de ouvir, pelo menos às vezes, uma palavra de carinho, de conforto, de esperança e de fé. Acreditar. A minha vida, vocês tiveram aí uma noção, como eu falei, e repito, cheia de sacrifício. Mas quando a gente tem um objetivo, a gente tem algo a chegar, todos podem chegar. Com sacrifício, com dedicação, com esmero, com força, com destemor à causa de defender, de estar à disposição da população. Eu só tenho a agradecer a Deus e a vocês que estiveram aí conosco e a gente está à disposição sempre. Muito obrigado e até a próxima.